Capítulo 413. Ouça-me. Nili ainda estava um pouco desorientado pelo distúrbio no tempo. Enquanto se sentava diante de seu amargo cultivo, o tempo passou num piscar de olhos. Mas 20 anos ainda era muito tempo. Nili sentiu como se tivesse sido puxado de volta à realidade de um longo sonho. Sob circunstâncias normais, simplesmente sentar e cultivar traria resultados extremamente lentos, muito mais lentos do que os métodos usuais. E se você estivesse à beira de um enorme avanço, então cultivar esse caminho seria simplesmente um exercício inútil. Ele não estava longe do reino eixo celestial. Tudo o que ele precisava era uma oportunidade para fazer o avanço. Nili consolidou seu próprio cultivo enquanto sorria para Xiaoyu. Acabei de entrar em um estado milagroso. Foi assim que eu evolui meu cultivo tão rápido. Eu o interrompi, disse Xiaoyu, pedindo desculpas, já que ela chamou por Nili várias vezes. Nili acenou com a mão. Está tudo bem. Ao mesmo tempo, a intenção dentro do Palácio Divino da Ilusão estava observando Nili. Este pirralho que possui a pintura de 10.000 rios e montanhas é como um ladrão. Ele esvaziou meu palácio e todos os seus tesouros. Nem mesmo o arranjo foi deixado em paz. Achei que meus próprios segredos escondidos no palácio já eram formidáveis. Eu nunca pensei que esse garoto teria segredos ainda mais chocantes. A intenção murmurou com um sorriso estranho em sua voz. Vamos ver o que você vai fazer depois que entrar em meu palácio. A intenção sumiu com um flash. Nili sentiu algo e olhou para o palácio. Agora que tinha sua 9ª estrela do destino, seus sentidos eram muito mais nítidos do que antes. Embora não soubesse o que era aquela coisa, estava certo de que não era uma criatura viva. Caso contrário, não teria tentado arrebatar seu corpo. A intenção do Palácio Divino da Ilusão. E pensar que havia algo tão interessante. Nili entendeu que com suas habilidades atuais, ele teria dificuldade em destravar o palácio de 1000 metros quadrados, então ele nem sequer se incomodou em tentar. De qualquer maneira, ele seria capaz de abri-lo em breve. Enquanto a intenção permanecesse presa dentro da pintura de 10.000 rios e montanhas, Nili se recusava a acreditar que poderia escapar dela. Mas, mesmo que Nili tivesse alcançado o eixo celestial, ainda estaria longe de ser suficiente. Eles deveriam se esconder dentro da pintura de 10.000 rios e montanhas por mais uma semana ou mais, para ter certeza de que o hierarca Xuanming tinha ido embora. Depois disso, eles seriam capazes de deixar a pintura. Nili observou o interior da pintura enquanto ele voava. Ele pousou em um dos lagos divinos. Com uma onda de sua mão, ele reuniu todas as pedras espirituais do lago. Eles estavam acumulando lá por tanto tempo dentro da pintura. Era hora de colher. Nili colheu cerca de 300.000 pedras espirituais e 500 essências do lago divino. Ele guardou-as e continuou em direção ao segundo lago divino. Ele não parou até que ele colheu todas as pedras e essências espirituais de seus 50 ou mais lagos. Ele calculou que sua riqueza seria de 20 milhões de pedras espirituais e 30.000 essências de pedras espirituais. Era definitivamente uma quantidade surpreendente de riqueza. Nili adivinhou que era cerca de metade da fortuna de toda a seita Penas Divinas. Ele tinha que converter todas essas pedras espirituais em força. Caso contrário, seria um desperdício. Nili pensou um pouco, então seus olhos se iluminaram.
Como ele poderia ter se esquecido disso? 15 dias depois, o patriarca do clã Gu e os anciãos estavam reunidos para discutir o assunto sobre Gubei ter destruído os lagos divinos dos outros. No vasto salão, Gu Tianlong sentou-se no primeiro lugar como o patriarca do clã Gu. Em ambos os lados estavam os anciãos. Enquanto isso, Gu Bei, Gu Ying e outros descendentes estavam no meio do salão. Gu Ying segurou suas mãos e argumentou que tinha sido injustiçado. Eu acredito que o primo Gu Bei foi longe demais neste assunto. Peço ao patriarca e aos anciãos que façam justiça. Nós nascemos das mesmas raízes, então por que ele deve se apressar para tal destruição? Se o primo mais novo Gu Bei suceder a posição do patriarca, eu espero que ele trate as pessoas do clã muito mais gentilmente. As palavras de Gu Ying caíram nos ouvidos da geração mais nova do clã Gu. Eles trocaram olhares e sussurraram entre si. Eu nunca pensei que o primo mais velho Gu Ying sofreria um grande revés. Ouvi dizer que o jovem primo Gu Bei recentemente estabeleceu sua própria força e que tem crescido rapidamente. Mas eu nunca imaginei que ele poderia realmente derrotar o primo mais velho Gu Ying. Isso é muito difícil de imaginar. O primo mais velho Gu Ying não foi derrotado. Gu Bei apenas usou algum método para destruir os lagos divinos do primo Gu Ying. Lagos divinos. Isso é muito cruel. Afinal, somos do mesmo clã. Alguém que estava obviamente do lado de Gu Ying disse em voz alta: o primo mais velho Gu Ying sempre tratou os outros com bondade. Gu Bei está indo longe demais. Se Gu Bei suceder ao patriarca, ainda haverá um caminho vivo para nós, mesmo sendo do mesmo clã. Depois de ouvir tudo isso, Gu Bei franziu a testa, em seguida, enconcha as mãos para Gu Tianlong acima dele. Neste vasto mundo, tudo é uma competição. O irmão mais velho Gu Ying reuniu uma força para destruir a Liga Demônio. Não posso retaliar. Agora, que o irmão mais velho Gu Ying perdeu, ele corre para trás chorando, e até reuniu os anciãos em uma tentativa de me acusar. Quanto aos seus motivos, creio que esses são claros com apenas um vislumbre. Gu Ying olhou para Gu Bei e disse: verdade, tudo no mundo exterior é uma competição. Mas o primo mais jovem Gu Bei foi muito cruel em destruir os meus lagos divinos. Quanto ódio está nessas ações! Quantos lagos divinos aceita penas divinas possui no total? Ao destruir os lagos, vocês têm enfraquecido aceita penas divinas. O primo mais novo Gu Bei não poderia ser um espião, certo? Ambos, silêncio. Ordenou Gu Tianlong. Os membros do meu clã Gu devem unir-se e lutar contra a força externa. Basta que vocês dois estejam tentando se destruir. Vocês dois estão brigando nesta reunião do clã. Se as pessoas souberem disso, minha honra será derrubada por vocês dois. Gu Tianlong emanou um arrepiante poder que silenciou tanto Gu Ying como Gu Bei. Ninguém se atreveu a falar outra palavra. Gu Tianlong recorreu aos anciãos que os rodeavam. Anciãos, o que vocês acham? O terceiro ancião Gu Yuntian disse friamente: Gu Ying é meu discípulo, então eu normalmente não deveria falar neste tipo de situação, para que outros não me acusem de tomar partido. Mas devo dizer algo hoje. O ato de destruir um lago divino deve ser severamente punido. Se esses atos continuarem sendo permitidos, então o número de lagos divinos vai diminuir ainda mais. Gu Tianlong olhou para os outros anciãos. Quais são as opiniões dos outros? Gu Ya estava em silêncio no início, depois ele falou.
As causas e os efeitos desta matéria são complexos. Devemos considerar cuidadosamente nossa decisão também. Outro ancião levantou-se. O público vai me ouvir. Era o oitavo ancião, Gubai. O oitavo ancião sempre tinha tomado partido com Guing, então, é claro que ele faria o mesmo desta vez. Parecia que Guing tinha vindo bem preparado, Gubei estava definitivamente indo para a terra em apuros. É verdade que Gubei estava errado em destruir o lago divino de outra pessoa. Se este assunto fosse perseguido até o fim, a punição seria definitivamente extremamente severa.